Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo de Brief, como sempre na plataforma Vamos Falar de Fundo e também na Bola TV. Obrigado a todos e todas os que nos seguem e sobretudo às nossas e aos nossos patronos que apoiam a plataforma do Vamos Falar de Fundo em patreon.com/VFF1. Muito obrigado a todas e a todos. Hoje para a conversa comigo tenho o João Amaral e o Guilherme Nunes, eu sou o João Salviano. E há vários temas que temos para conversar, porque a Fórmula 1 parece que está a ganhar outra vez vida. Isto depois temos tido um marasmo ali durante dois, 3 meses quase, consequência de não haver mercado de pilotos este ano, portanto está tudo paradinho. Mas a semana passada fomos brindados com mais uma troca de pilotos no atual pelotão da Fórmula 1. Estamos a falar, obviamente, da saída de Jack Doohan e da entrada de Franco Colapinto na Alpine. Isto foi logo seguido de um terremoto, porque Briatore está de volta como líder máximo da Alpine agora, substitui Oliver Oaks, que apresentou a sua demissão no dia a seguir à entrada do Colapinto na equipa. João Amaral, começo por ti. Regresso aos anos 90? Sim, olá, olá João, olá Guilherme, olá a todos que nos estão a ver e ouvir, independentemente da hora e do sítio. É um bocadinho voltar às novelas dos anos 90, enfim, sendo certo que a Alpine não está na situação financeira em que estavam muitas das equipas que recorriam a esse estratagema, e era habitual haver equipas que tinham ao longo do ano, sei lá, 8 pilotos a conduzir os 2 carros, ao longo de 16 corridas, não eram 24 como hoje. Eu outro dia vi uma fotografia do JJ Leto a fazer um grande prémio de Adelaide em 94 na Sauber, e eu nem me lembrava que ele tinha voltado à Sauber. Ele começou o ano como companheiro de equipa do Schumacher. Foi assim uma coisa que me passou ao lado. Portanto, sim, estamos a voltar a esse tempo. Agora, também é preciso dizer que há um elemento essencial para esse regresso ao passado, não é? Que é o O Flávio conselheiro. Palpatine. Isso, o conselheiro executivo, agora team principal, o homem dos 45 ofícios, 43 dos quais estão em contacto direto com a ilegalidade ou muito próximos da linha da ilegalidade, mas da linha para lá, não é da linha para cá. Sabemos desde o início do ano que o Briatore andava a falar nisso, ou seja, a partir do momento em que ele manifestou aquele interesse tremendo no Franco Colapinto, a partir do momento em que garantiu o empréstimo dele por 5 anos, acho eu, por parte da Williams, acho que passámos desde esse momento a contar os dias para saber quando é que o Doohan ia ser apiado do carro, e a coisa aconteceu finalmente. Não posso dizer que seja assim a coisa mais justa do mundo, nada contra o Franco Colapinto, que é um bom piloto, talvez não seja a quinta maravilha que pintaram o ano passado, mas é um bom piloto, mas também nada contra o Jack Doohan, que teve muito pouco tempo para mostrar aquilo que vale, e aquilo que mostrou, tirando ali aquele brain fade do DRS no fim da reta em Suzuka, não foi nada que o deslustrasse, não é? Eu li alguns hoje que a diferença média de tempo dele para o Gasly foi de 2 décimos de segundo, 0,235. O Gasly é um piloto altamente competente, vencedor de corrida, não de corridas, mas vencedor de corrida, é claramente um tipo rápido. Ganhou Portanto, Monza, está quase para ser corridas. sim, quer dizer, sim, dá para ser duas por serem Monza. Exato, ganha, Vale ganha por Monza duas. e o Grande Prémio de Itália. Exato, muito bom. Mas pronto, isto para dizer que o Jack Doohan não estava a fazer assim um trabalho tão mal, acho que é um bocadinho prematuro trocá-lo nesta altura, sobretudo, e pensando do ponto de vista muito objetivo, porque também não tenho a certeza que o Colapinto venha a ser imediatamente um acréscimo, um upgrade, uma mais-valia. Enfim, a pedra de toque de que a Alpine precisa. Pode ser, e se for o caso, será o Flávio Briatore, o autor dessa ideia brilhante, o gênio, capaz de fazer mais uma troca inspirada, como fez quando despediu o Roberto Moreno, a seguir ao Grande Prémio da Bélgica de 91, e quando foi buscar, nessa altura, Michel Schumacher, quando apadrinhou o Fernando Alonso, cuja carreira ainda hoje acaba enfim, eu não quero dizer controlar, acaba por gerir até certo ponto. Portanto, tem um cardápio de escolhas inspiradas, mas também tem um cardápio de decisões precipitadas, erradas, espetaculares, muitas vezes. É mais uma.
Vamos ver como é que o Colapinto se sai na próxima corrida, nas próximas 5, porque tem esse fenómeno, não é? Que ainda por cima contratam para 5 corridas, que é uma coisa espetacular. Daqui a 5 corridas não sabemos quem vai ser o piloto da Alpine, mas eu aposto que chegamos ao fim do ano, já sem nos lembrarmos quem eram os 2 pilotos no início do ano. Eu não ficava nada espantado se daqui a meia dúzia de dias seja anunciado como parceiro da Alpine uma rent-a-car qualquer do mundo, pelo segundo, valha-nos Deus. Mas Guilherme, eu pessoalmente não estava nada à espera desta troca nesta altura, pensei que pelo menos até o verão a coisa fosse ficar, mais ou menos como estava. Como o João Amaral disse, o Duan não estava a fazer um mau trabalho e tinha acabado de bater o Gasly em qualificação em Miami, que não é exatamente o circuito mais fácil para bater um colega de equipa, que é reputadamente e com provas dadas melhor do que o Jack Doohan nesta altura. Mas a verdade é que o Briatore decidiu, e se isto corre bem? Pois, boa noite, João. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos estão a ouvir. Realmente é um bocado. Eu sinto que foi Isto muito injusto. senti-me agora num livro do Tantan. Não é? Sim. Não é do Pão e do Pão, mas é João e João. É quase. Eu concordo com o que vocês disseram. Eu acho que foi bastante injusto terem posto o Doohan fora ou despromovido o Doohan após o Grande Prémio, onde realmente ele esteve melhor. Eu acho que nós todos, no ano passado, quando foi anunciado que o Doohan ia ser piloto da Alpine, e depois, quando o Colapinto foi anunciado como terceiro piloto na mesma equipa, nós dissemos que a troca iria ser inevitável, que iria ser a primeira troca de pilotos do ano. Aí estávamos bem enganados. Mas, eu para ser sincero, se houvesse uma troca nestes últimos, passaram 6 grandes prémios, eu acho que o mais provável seria no Grande Prémio do Japão, quando ele cometeu aquele erro parvo com o DRS, despromoverem após o fim de semana em que ele esteve francamente bem, sem contar obviamente com a primeira curva, mas aí a culpa não foi propriamente dele, um incidente de corrida, na minha opinião. Acho que é injusto. Acho que deveriam ter esperado até pelo menos a pausa do verão para poder perceber realmente se ele tinha pernas para andar esta parceria. Agora trazerem o Colapinto, acho que tendo em consideração as hipóteses que eles têm, acho que é a melhor escolha. Não percebo bem, como o João disse, das 5 corridas, quer dizer, então vão estar a testá-lo também para perceber até ao final desta primeira parte do campeonato qual deles é que merece estar até ao final do campeonato, ou se é para entrar um Sérgio Pérez não sei. Sim, eu não li essa consigo. teoria de que a Alpine acredita que o carro do próximo ano, como o Mercedes, que será um carro muito competitivo e que quer com isso atrair um piloto forte para ficar ao lado do Pierre Gasly, e que este ano iria andar nesta onda de experimentar pilotos jovens. Até porque o Franco Colapinto tem o problema de que não é piloto da Alpine, não é? Ele continua piloto da Williams. Sim, ele E o contrato, comprar o contrato dele à Williams seria bastante caro. Sim, não sei até que ponto é que a parceria, os parceiros que ele tem da América Latina se acabam por compensar, tendo em consideração que novamente existe um Sérgio Pérez disponível para o próximo ano. Quer dizer, para o próximo ano está disponível para este ano também, se eles o quisessem. Mas há um tal Carlos Sainz que pode estar disponível para o ano. O Carlos Sainz, sim, há vários pilotos que podem estar disponíveis para o próximo ano. O Sainz tem uma cláusula de saída por vontade dele, pelo que se sabe. Sim, eu acho que a Alpine nos últimos anos tem-nos habituado a cometer erros, tanto na parte de equipa técnica, de pessoal técnico, como na parte de pilotos. Eu acho que este aqui acaba por ser mais uma dessas jogadas um bocadinho à toa.
Sim, a Alpine, relembrar que poderia estar nesta altura com Oscar Piastri e Fernando Alonso ao volante dos seus monolugares, não é? E, portanto, basta recuarmos aqui 3 anos atrás para percebermos como é que isto funciona lá dentro. Mas não vos parece um bocadinho estranho, ou estranho esta tomada do poder do Flávio Briatore? Isto é uma equipa que está claramente a perder as suas ligações à Renault, apesar da Renault ser a proprietária. Mas parece que o grupo Renault cada vez menos quer estar envolvido na equipa. O nome do motor, inclusive, já saiu do capô do carro, já não diz lá Renault VTEC ou ZTEC, ou lá o que era aquilo. Agora tem lá a petrolífera italiana. E a passagem para o motor Mercedes para o ano, isto também pode ser um indício de que a Renault quer manter a licença, mas não quer estar minimamente associada com a equipa, e portanto entrega isto ao Briatore e deixa-o brincar enquanto pode. O Briatore, que é um jovem de 75 anos, portanto tem muito para dar ainda à Fórmula 1, certamente. Eu iria argumentar que a Renault, desde que comprou a equipa, que também não quer saber da equipa, não quer tomar Que bem isto o fez planos controle. trienais e quinquenais e coisas do Sim, está género. bem, mas a meter quê? 10% do dinheiro que seria necessário. Sempre foi uma equipa que não tinha orçamento para nada. Acho que a Renault, desde que comprou a antiga Lotus, que pensa em vender. Agora a Fórmula 1 está no mercado em que as equipas estão super valorizadas, e se vendesse, tive a ler hoje, pelo visto, se vendesse, a parte da Renault valeria aproximadamente 500 milhões. Isso acaba por ser uma bela venda para uma entidade que Mas isso são trocos. Sim, é isso que eu são ia perguntar, ou trocos, sim. seja, eles podem vender e fazem mais valia em relação ao que gastaram, mas fazem uma menos-valia tremenda em relação àquilo que pode valer ainda no futuro, não é? Ou seja, E outra coisa, e se com os novos regulamentos para 2031 quiserem voltar, porque certamente terão tem que mais pagar interesse em mais. voltar com esses Sim, regulamentos que com os que vêm agora, sim, o regresso à Fórmula 1 iria custar mais de 1.000 milhões, certo. não é? Sim, sim. E estar Mas a sujeito minha, a um veto, Das outras equipas. isso. eu acho que a minha única questão é que eles nunca pareceram exatamente hum, focados na Fórmula 1. Por isso, Desculpa estar-me a para rir, mas poderem. estás-me a fazer lembrar aquelas comédias românticas que as minhas filhas gostam de ver, e quando chegam à parte da separação ela diz-lhe: tu nunca estiveste verdadeiramente nesta relação. É mais ou menos o que estás a dizer sobre a Renault, eles nunca tiveram Não, mas é verdadeiramente esta verdade. relação. Mas é verdade. Eles nunca, aliás, o regulamento de 2014, quando entrou, eles já a parte de motor, eles não investiram o suficiente, não trabalharam o suficiente nesses componentes. Depois compraram a equipa e nós conseguimos ver, eles falavam muito de lutar pelo campeonato, de ter o projeto de 3 anos, e nunca se viu nenhum avanço. E tendo em consideração o que já tem acontecido nos últimos anos, mesmo a própria gestão da equipa tem sido muito, muito amadora. Ahm, por isso, na minha opinião, para terem isto, mais vale vender. O José Correia diz que, como não tinham dinheiro para nada, na altura que o Dani Henrique foi para a Renault, era um dos mais bem pagos do plantel, segundo constava na altura. Sim, mas isso estamos a falar de peanuts, porque o orçamento da equipa eram Uhum. centenas de milhões. O Dani Henrique custava uma fração disso. E o que não dizemos que a Renault não investia o suficiente era comparado com as equipas de topo com quem dizia que queria Exato. competir, não é? Porque Sim, contra a Sauber ou contra a AS são os maiores. sim. O problema é que eles não queriam competir com esses, eles queriam competir com Ferrari, com McLaren, com Aston Martin, com Red Bull, com Mercedes, que eram as equipas mais bem apetrechadas e com objetivos idênticos, e a Alpine nunca mostrou essa capacidade de sequer competir. Consegue sacar um carro bom aqui e acolá, mas não é consistente nisso, não se viu investimento nem nas infraestruturas, nem na contratação de pessoal técnico, e o que tinha de bom deixou fugir, não é? Que eram os pilotos e algum do pessoal de liderança da equipa que acabou por ser despachado para meter lá
personagens que só vieram enterrar ainda mais a equipa, não é? E não vamos dizer nomes, porque toda a gente os conhece. Pensei que estavas num momento de algum pudor, não vamos dizer nomes. Não, que isto vai para a televisão, podem ainda estar vem a ver chatear isto. o Drive to Survive, ainda quer bem cá a casa fazer uma entrevista e não quer nada. Exato. O Sérgio de Matos diz que não concorda, eles queriam ganhar e fartaram-se a enterrar dinheiro naquilo. Claro que ao fim de tantos anos e triênios falhados já nada faz sentido. Sim, mas eles enterraram dinheiro, mas não enterraram o dinheiro que chegasse, nem enterraram bem, não é? E portanto, isto, hoje em dia, para ser uma equipa de topo da Fórmula 1, há que ter infraestruturas e orçamentos que não se coadunam com aquilo que a Renault andou a fazer nos últimos anos. A Renault ficou muito aquém disso. E mais, a Renault tinha um outro problema, que é a parte da questão de ser uma empresa semipública, não é? E todas as relações que tem, tanto com o governo francês como com os trabalhadores e os sindicatos. E isso também impossibilitou que a própria Renault pudesse investir mais neste projeto quando estava a despedir pessoas noutros departamentos do grupo. Portanto, isto não é assim tão simples. Agora, a opção de sair ou ficar na Fórmula 1, acho que podia ter sido gerida muito melhor em termos comunicacionais, não é? Podia ter sido gerida, não era mais bem gerida, Ou podia ter isso. sido gerida. Olhando para a lista, eu estava a olhar para não sei de memória, não sei de cor, a lista de pessoas que saiu da Renault, desde team principals a diretores técnicos, a diretores desportivos, é inacreditável, não é? Aquilo é uma porta giratória, mas não é daquelas que nós falamos na política, é uma porta giratória porque há uns que entram num dia e ao fim do dia já lá não estão, é uma coisa impressionante. E desde que o Briatore chegou já foram uma porrada deles à vida, não é? Sim, certo, mas ele pelo menos pode dizer que foi contratado com esse objetivo. A primeira coisa que fez, aliás, foi acabar com o fornecimento de motores, que eu confesso me faz pena, porventura fará sentido do ponto de vista da gestão, precisamente da concentração de esforços financeiros e de recursos humanos num só sítio, portanto em Anston, largam Viry-Châtillon, deixam de ter as guerras que tinham entre as duas sedes e as duas culturas da empresa, mas é uma coisa que faz pena porque fazia parte daquilo que era o ADN da Renault, desaparece. Acho que como tu disseste há bocadinho, eles estão convencidos de que vão ter um carro muito competitivo em 2026 porque vão ter motor Mercedes. Se calhar estão a fazer fé, estão a depositar fé demasiada. Não, isso é a teoria que circula. Eu sei, certo, mas eu também já li a teoria, não acho é que se calhar, certo, o motor Renault não é porventura tão competitivo como outros que ali andam, será porventura ao menos competitivo, mas também não me parece que seja por adicionar um motor Mercedes que aquilo de repente se transforma numa bala prateada que vai andar à frente de toda a gente. Mas, enfim, é o que é. Agora, tu focaste num ponto na tua pergunta, que é esta personagem extraordinária que é o Flávio Palpatine, ou o Flávio Briatore, e portanto dele podemos esperar tudo, não é? Eu hoje, quando tu disseste que isto ia ser tema, estive a reler a biografia do homem. Fizeste muito bem, que é sempre, episódio. É sempre bom relembrar. Não, é espetacular. Não, mas introduzindo aqui o outro tema que também íamos falar já a seguir, que é a questão do teto orçamental, porque o Ben Slam veio advogar que por ele isto acabava, porque para além de achar que não serve o propósito que estava definido, é altamente difícil para a FIA fiscalizar a implementação como deve ser do teto orçamental. A verdade é que isto é um entrave a qualquer equipa, apesar de ter a Flávio Briatore ou não lá metido, porque tu neste momento com o teto orçamental não fechaste só a questão, ou seja, não igualámos as equipas, igualámos as desigualdades, porque, ou congelámos as desigualdades, melhor assim, porque quem não tem a infraestrutura já montada e não é adequada para as necessidades atuais da Fórmula 1, não tem hipótese. Para Anston se transformar numa equipa de ponta, teria que investir em infraestruturas. Para investir em infraestruturas tinha que ir tirar dinheiro ao teto orçamental. E, ou seja, ou optava por andar 2 ou 3 anos no fundo da tabela, sem competir praticamente, a aguentar uma carroça para poder investir nas infraestruturas para depois voltar mais forte, não me parece ser o caso, ou tem que tirar um coelho da cartola. E o coelho da cartola pode ter um carro bem nascido que possa fazer muitos pontos no início do campeonato, como por exemplo do próximo ano, e acho que é essa a aposta, para poderem aguentar o barco durante mais uns tempos. Mas isso também será uma coisa curta, etérea, né? Porque eles não vão aguentar um carro, por muito bem nascido que seja,
mais do que 2, 3 meses de competição, porque depois os outros que têm essas infraestruturas, têm os recursos financeiros e humanos, rapidamente os irão apanhar e ultrapassar e eles não vão ter hipótese de competir com isso. Uh, e eu acho que esta é uma das maiores falácias do teto orçamental e nisto estou de acordo com o Ben Salem, acho que isto é para acabar. Porque o teto orçamental nesta altura não faz sentido, porque a saúde financeira, tanto das equipas como da competição, é extremamente saudável e, portanto, não há aqui nenhum risco de alguma equipa ficar em dificuldades financeiras, como era a situação aqui há uns 7, 8 anos atrás. E, por outro lado, permite que estas equipas que precisam de investir nas infraestruturas e crescer enquanto equipas, o possam fazer sem hipotecar o que está a acontecer em pista neste momento. Não é? Portanto, podendo continuar a apostar em carros para cada ano do Campeonato do Mundo e, em paralelo, ir construindo ou reconstruindo, modernizando a sua capacidade técnica e a sua infraestrutura. Guilherme, não sei qual é a tua opinião em relação ao teto orçamental e ao que o Ben Salem disse, mas gostava de ouvir. Eu tenho. Eu era um bocado de acordo com essa tua ideia de que o teto orçamental fica mais difícil as equipas avançarem, mas a verdade é que nós vimos há 2, 3 anos que a Red Bull tinha carros em 2022, não foi sempre dominador, mas foi o carro mais rápido. Em 2023 foi claramente um dos carros mais dominadores da história. Mas mesmo com o teto orçamental, nós vimos as equipas a aproximarem-se e vimos, por exemplo, neste caso, a McLaren a passar de uma equipa que há 2 anos em Desculpa, Miami mas está a falar de uma equipa que acabou de inaugurar um túnel de vento novo. Pois, exato. Ou seja, mesmo dentro dos... Não, mas isto já estava planeado antes de haver o teto orçamental. Sim, está bem. Essa é que é a diferença. Porque é que a Aston Martin consegue fazer a fábrica e não ter impacto? Porque introduziu isso antes de entrar o teto orçamental em vigor. Isto aqui, na verdade, eu queria falar mais em relação ainda à Renault, que era o facto deles em 2018 eles estavam no mesmo nível da McLaren, e dá para ver que na McLaren houve planeamento para crescer e investimento, enquanto que a Renault não. Mas voltando ao teto orçamental, eu há uma parte que concordo a 100%, que é o facto de ser muito difícil de controlar, e nós vimos a situação toda com a Red Bull de há uns anos atrás, que foram apanhados a gastar mais do que o teto permitia, mas depois só foram apanhados, entre aspas, passado um ano, e isso aí acaba por não ser, é inadmissível. Em relação ao teto em si, acabar com ele, eu acho que neste momento, se há um momento em que é realmente para repensar no teto orçamental, eventualmente acabar com ele, acho que estamos na altura perfeita, porque realmente a saúde financeira das equipas e da Fórmula 1 como um todo está muito boa, está muito melhor de quando o teto orçamental foi projetado a seguir ou durante o Covid, onde realmente as coisas estavam muito, muito apertadas e haviam equipas que estavam em risco de desaparecer. Por isso acho que pode ser realmente um tema a ser pensado, mas tem de ser muito bem pensado e muito bem planeada a alternativa. João Manuel? Eu ia deixar o silêncio ficar aqui, já que estávamos na cala das relações, agora ficava aqui um silêncio entre nós. Não, vamos por partes. Parte subjetiva. Eu não concordo com o teto orçamental. Percebo o princípio e o objetivo, que acho defensável, louvável. Não concordo por várias razões. Uma, como tu disseste, congelas as dificuldades mais do que propriamente
mais do que propriamente servir como um boost para as equipas mais fracas se aproximarem das mais fortes, acabas por congelar as dificuldades das equipas numa época de regras que já são elas de si altamente restritivas, e portanto é cada vez mais difícil a uma equipa fazer, por isso é que passámos tantas horas neste podcast a discutir o sucesso da McLaren, a fazer aquilo que a McLaren fez, que é passar de um estado de amargura completo para um estado de sucesso retumbante, ou seja, no fundo acontecer aquilo que aconteceu ao Brown, independentemente da equipa ter sido vendida por uma libra ou não, é hoje praticamente impossível. 2, como disseste bem também, as equipas, como disseram vocês os dois, as equipas estão num estado de saúde financeira que não carece assim tanto dessa mão protetora, desse mecanismo de igualização. Hoje em dia teria feito muito mais sentido um teto orçamental quando tinhas equipas como a Eurobrunn, ou a Coloni, ou outras coisas deste género, ou a Real a correr na Fórmula 1, porque aí de facto a disparidade de meios ao dispor das equipas, das McLarens e das Williams e das Ferrari da época e destas equipas, era uma coisa abismal. E no entanto estas equipas pequenas conseguiam fazer um ponto ou outro de vez em quando só pontuavam 6. Hoje pontuam 10. Portanto, se calhar estava na altura de adaptar estas regras ao estado atual da Fórmula 1. Depois, como o Sulayem diz e como vocês também disseram, é de facto fiscalização altamente complexa, complicada, e sobretudo muito difícil de explicar seja a quem for. Nós fizemos aqui um episódio de horas e horas, uma quarta-feira memorável, a que chamámos qualquer coisa sobre os X6, não sei exatamente como é que lhe chamámos, lembro que o título tinha Campeonato dos X6, uma coisa assim desse género, e portanto passamos de um desporto em que começamos por apreciar os dotes de condução dos pilotos, depois passamos a apreciar o gênio inventivo dos engenheiros, gostamos tremendamente da parte, não é do glamour, não quero dizer glamour, mas aquela parte que a Fórmula 1 sempre se associou a sol, a pessoas bonitas, a sucesso na vida, para associar isto a uns tipos que estão escondidos numa cave, a olhar para as lacunas, algures no regulamento financeiro, para descobrir onde é que podem meter alguma coisa, como amortização de investimento, passo o pleonasmo, não é exatamente assim, e não tanto como custo. Isso não faz sentido. A Fórmula 1 é suposto ser um desporto, é suposto ser um desporto espetacular, e é espetacular do nosso ponto de vista. Eu passo a vida a menorizar aquilo que nós, como espectadores, pensamos, mas a verdade é que a Fórmula 1 existe para ser espetacular para nós, não só para quem lá anda. Quem lá anda já tem o gozo de lá andar e tem o retorno financeiro. Portanto, eu acho que acabar com o teto orçamental é das ideias mais sensatas que eu ouvi ao Ben Sulayem nos últimos anos. Dito isto, eu percebo, volto ao início, o princípio da tentativa de evitar disparidades absolutamente inacreditáveis entre as equipas, e se olharmos de forma acrítica para os números, o tempo médio da grelha de partida em 2019, quando foi o último ano, creio que sem teto orçamental, para o tempo médio da grelha de partida hoje, ele é muito menor hoje, ou seja, a grelha toda hoje em média está dispersa por um tempo menor, e uma pessoa intencionada ou com vontade de defender o teto orçamental pode dizer, ok, vocês não gostam, mas a verdade é que à luz do teto orçamental as equipas aproximaram-se todas e hoje 2 milésimos de segundo permitem distinguir de não passar à Q2 ou de estar na pole position. O que é verdade. Isto acontece. Se aconteceu por causa do teto orçamental, eu não estou em condições de o dizer e tenho dúvidas de que assim seja. Portanto, acabar com o teto orçamental, para mim, sim, seria uma boa medida e gostava de a ver implementada. Se ele disse isso só como discurso de pré-campanha eleitoral, não é só em Portugal que essas coisas se passam, ao contrário do que nós pensamos. Ou se o disse porque genuinamente acredita que o teto orçamental deve acabar, não sei, mas tenho esperança de que não seja para ganhar votos numa potencial eleição ou reeleição para presidente da Federação. Eu em relação ao estreitamento da performance dos carros e, portanto, haver um intervalo menor entre o primeiro e o último, acho que isso tem mais a ver com a estabilidade da saúde financeira das equipas do que propriamente com a introdução do teto orçamental. Os que advogam o teto orçamental vão dizer, pois, mas o teto orçamental é que permite que as equipas tenham estabilidade financeira. Sim, não. Sim, porque força as equipas a controlar gastos dentro de um intervalo com 130 milhões, ou que aquilo está sempre a mudar, já não sei ao certo, mas o rendimento do campeonato subiu imenso nos últimos anos e portanto, com uma boa distribuição de prémios, todas as equipas conseguem estar num patamar financeiro superior ao que estavam antes do teto orçamental.
E portanto foi as duas coisas em conjugação que proporcionaram este estreitar das diferenças entre as equipas. Agora, se querem ter o teto orçamental, eu até alinho, mas então dê-me um teto orçamental que cubra tudo. Tudo, não há exceções, não há itens fora do teto orçamental, não é? Não é possível haver um teto orçamental e depois os 3 melhores, os 3 mais bem pagos funcionários da equipa, e isto dá para tudo depois, não contam. Vamos ter um teto orçamental, mas os salários dos pilotos não contam. Vamos ter um teto orçamental e há uma quantidade enorme de despesas que não entram. Mais, Lá está, são os gajos na cava a tentar perceber o que é que cabe entre as alíneas do Excel. eles andam a tentar fechar a história dos part-times e das contribuições. Não é? Isto agora a regra diz que quem estiver em part-time conta a tempo inteiro. Mas conta a tempo inteiro o quê? Qual é o salário que eles declaram do part-time para depois extrapolarem para contar a tempo inteiro? E como é que vão buscar o salário total da pessoa? Porque depois o que é que entra nesse salário? E quais são os bónus e isso que não aparece? Portanto, isto, para controlar tudo isto, é um barbicaz. E não há uma consultora no mundo que o consiga fazer, porque se conseguisse, não havia escândalos financeiros como há todos os anos com empresas por esse mundo fora. E, portanto, eu sou grande fã de simplificar as coisas. Se querem ver teto orçamental, porreiro. Dão 500 milhões, que se entretenem. E depois, se querem gastar o dinheiro a desenvolver carro, a desenvolver infraestruturas, a fazer testes privados, a contratar pilotos, como quiserem. Têm a garantir que em todas as corridas tenham lá 2 carros. É uma espécie de fantasy na vida real. Exatamente. É a vida deles. E mais, acho que isso até era melhor para a Fórmula 1. Dar liberdade criativa às equipas, de explorar, não ter regulamentos tão restritivos, que é outra coisa, que esta Fórmula está cada vez mais perto de ser uma Fórmula Spec que outra coisa. Sim. E eu gostava mais da Fórmula 1 que dava encorajamento aos criativos e aos inovadores, não é? De olharem para o regulamento e perceberem onde é que estão as zonas cinzentas, explorar isso. E mais, e a FIA, já que estamos a falar da FIA, porque isto vem do presidente da FIA, que deixe de fechar quem descobre soluções. Se querem que isto depois seja uma coisa mais justa, porque os outros não conseguiram, ou não foram porque o espírito, não sei o quê, quem descobrir, ao fim de 3 corridas, tem que pôr aquilo open source para as outras. E quem quiser vai copiar. Porque a maior parte das vezes essas soluções inovadoras que os outros dizem que não sei o quê e tal, não é que eles não consigam, é que não dá para o carro deles. Porque o conceito deles não dá para aquele tipo de solução. Mas porquê é que estão a penalizar a equipa que descobre uma solução original e inovadora? Bem, mas nem sempre penalizam, não é? Não penalizam, mas depois de... O duplo difusor não penalizaram. Eles quase não penalizam. A tática preferida é proibir. Sim. E ou proíbem daqui a 5 grandes prémios porque é uma solução técnica que dá para fazer e resolver, ou no final da temporada. Portanto, no fim da temporada vamos ter entradas de ar nas... Desculpem, mas tenho aqui os emojis ligados, não sei o quê, não sei como é que se liga. Mas fica-te bem, fica-te bem. Isto é um reforço positivo à minha Isso. É uma segunda-feira à noite, fica sempre bem. No fim do ano vamos ter, portanto, os materiais exóticos das condutas de entrada de ar nos travões proibidas ou regulamentadas, é isso? Desculpa? Estou a perguntar se no fim do ano vamos ter os materiais exóticos utilizados nas condutas de ar dos travões regulamentados ou proibidos. Não, isso já foi, já acho que já estão no ponto em que se começam a proibir mais materiais, deixa de ser possível fazer os carros. Porque eles já proibiram tanta coisa. Agora, esse é um exemplo, claro, que se confirmar, de que até nisso é uma treta, a questão dos regulamentos. Não é? Porque eles fecharam uma série de possibilidades que as equipas tinham de materiais mais flexíveis e que funcionavam melhor em termos de performance, dependendo da velocidade dos carros e tudo mais, porque era injusto e não sei o quê, mas depois há uma solução que permite usar qualquer material que lhes apeteça e que neste momento parece que está a dar vantagem a uma das equipas. E isso está dentro do regulamento. Certo, mas podes ver isso do outro lado. Eu vejo isso como um exemplo de brilhantismo e precisamente claro, exatamente. A dizer, é das poucas áreas em que alguém teve uma ideia brilhante, simples, mas brilhante. Simples, digo eu que estou aqui sentado. Fazer aquilo deve ser complicado. Mas uma ideia brilhante que de repente lhes está a dar para terem um carro, enfim... E que é inatacável.
Isso, e que não é facilmente copiável pelos outros. É essa parte que, se for verdade, ainda é mais brilhante, não é? Porque um apêndice aerodinâmico, toda a gente que é altamente competente, como são as pessoas que trabalham na Fórmula 1, consegue ver e copiar mais cedo ou mais tarde. Aquela deve ser daqueles que dá para aí 6 meses a 1 ano de trabalho para copiar. Isso é maravilhoso. Não para os rivais da McLaren, não é verdade, mas para pessoas como o Guilherme, então, deve dar um gozo do caraças. Sim, para mim é perfeito. E não, espero que não venham agora com tretas a dizer, não, afinal pensámos melhor e vamos banir. Um bocado Como o como DAS. sim, e com o F-Duck também foi um bocado dessa maneira. Mas o F-Duck foi institucionalizado, não copiaram. Sim, mas depois logo no final, disseram logo que no final iam banir. Transformaram-no em DRS. Crime contra a humanidade. E também é a cena toda das asas flexíveis. Eu sou da opinião que as regras estão lá. Se uma equipa consegue fazer algo que está dentro dos regulamentos, passa todos os testes que a FIA exige que sejam passados, e depois tem comportamentos diferentes em certas condições na pista, para mim é brilhante. Para mim aquilo é a definição do que é a Fórmula 1, e não devia ser banido, devia ser as outras equipas deviam se sentir incentivadas a tentar não só igualar, como tentar melhorar esse design. Mas também temos que perceber que os próprios intervenientes do espetáculo, e agora refiro-me às equipas, que também não querem isso, querem mesmo que seja banido e tudo mais, não é? Até invocam questões de saúde pública. Depende das equipas, sim. Por acaso, essa que invocou a questão de saúde pública agora está numa fase boa da vida e diz que a McLaren tem feito um trabalho fabuloso e querem chegar a essa fasquia. Os outros que eram os autores da frase famosa muda a pi do carro, agora dizem que a McLaren tem carros ilegais. E estão altamente apostados a partir de Espanha a saber que isso vai trazer justiça ao mundo, vai acabar com a fome. Não, mas estás a ver, mas isso da questão da diretiva técnica de Espanha é o exemplo acabado daquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Portanto, certo. A McLaren foi apanhada o ano passado, não foi este ano, foi o ano passado, com a história do mini DRS. Brilhante. Entraram este ano com a intenção de fechar isso no regulamento e não ser permitido. Mas eles encontraram uma solução alternativa, e não são só eles, há mais equipas. Não, todas. E depois dão 3 meses para resolver a questão. Para resolver a questão. Não é, isto é ilegal, tira do carro, se faz favor, põe a asa de Mónaco, não seja mais nenhuma. Não. Tens 3 meses, vai à tua vida e resolve isto como é que é. Quando for introduzida a diretiva técnica, terá impacto zero. Pois, tu dizes isso e eu acredito e concordo contigo. O Jonathan Whitley, que é um gajo que sabe uma coisinha ou duas, veio dizer hoje que acha que pode ter grande impacto. O argumento dele faz algum sentido, porque independentemente de ser uma coisa com impacto residual na performance no carro, com os níveis de proximidade que hoje a grelha tem, basta perder um décimo ou ganhar um décimo para isso significar uma subida ou descida de 10 lugares. Sim, mas estamos a falar Mercedes, McLaren e Red Bull, que são as três suspeitas que têm asas flexíveis, já tiveram mais do que tempo e recursos para encontrar soluções alternativas que não lhes façam perder tanto terreno para as outras. Não é? É verdade. Agora, lá para trás pode haver mudanças, sim, mas também quem é que lá para trás anda com asas flexíveis? Mas houve a situação, penso que foi na China, que a FIA disse que a partir que na China iam fazer outros testes diferentes para testar as asas traseiras, e a Alpine foi obrigada a mudar a asa. Aliás, acho que foi a única até que teve de mudar a asa. Por isso aí já teve impactos. Teve impacto no Duan desde logo no Japão, que foi na corrida seguinte, porque a asa dele ficou aberta muito mais tempo, portanto ficou muito mais flexível. Eu acho que, aliás, vamos descobrir que foi por causa disso que ele deu aquela estilharda no fim da reta. E depois da estilharda ficou ainda mais flexível. Muito mais. O que ficou menos flexível, claramente, foi a paciência do Flávio Briatore. Senhor moderador. Eu acho que o Flávio é o homem certo para pôr ordem nesta casa, porque se o Flávio não tem vergonha é de ir roubar coisas a outros e meter em prática nos carros dele, e portanto
acho que era uma solução mais interessante do que isto de criar diretivas técnicas que depois nem a própria FIA consegue fiscalizar, porque esse é outro dos dramas da situação, não é? Eles querem proibir coisas à força toda e depois não têm capacidade técnica para verificar se as equipas estão a cumprir ou não. E parecem bons a olhar para o palácio de cada vez que acontece uma destas, não é? Porque eu ainda hoje me rio da história dos testes com os pesos, não é? Que eles faziam os testes com o carro parado e aquilo não fletia nada. Em velocidade é que aquilo flete, parado não faz nada, não é? Mas não aprenderam nada em 40 anos, é uma coisa Não, impressionante. mas é que isso supostamente quem faz a parte da inspeção técnica da equipa do Joe Bauer trabalha na Fórmula 1 ou trabalhou, não é? E portanto devia saber, devia ter capacidade técnica para perceber como é que as coisas funcionam. Não, e parece que aquilo são gajos que nem à universidade foram, só estou a fazer estágio. Porque passa tudo, é impressionante. Não é? É rara a vez que eles detectam uma ilegalidade num carro. E estou a dizer ilegalidade no sentido de introduzir no carro, não é ao fim da corrida a prancha de madeira, ou que já não é de madeira, Sim. ou outra coisa qualquer desse género. Porque eles só apanham isso, não é? É a prancha de madeira, O peso, e o peso do carro e o combustível no tanque. Mais nada. Nós vamos em Miami, a FIA fez os testes e avaliações mais aprofundadas ao McLaren. Nós agora em Imola, eles esperam, têm de esperar só no grande prémio seguinte é que demonstra o que é que foi feito e quais é que foram os resultados que conseguiram extrair dessas avaliações. Nós agora vamos perceber o que é que vai sair de lá, o que é que vai sair da análise que fizeram ao McLaren, e ver se eles realmente encontraram alguma coisa que é para tirar do carro. Mas lá está, quer dizer... Mas ilegal não pode ser, porque se fosse ilegal eles tinham de desclassificar por carros. Mas nós nesta altura, quando chegarmos a Barcelona, já não vamos saber o que é que eles tiraram dos carros. Porque agora vêm os updates de Imola. Né? Vamos ter o fim e já vamos falar um bocadinho do grande prémio da Made in Italy e da Emília-Romanha. Em Imola, a maior parte das equipes vão introduzir os grandes pacotes de desenvolvimento destes carros. E, digo eu que não percebo nada disto, já vão meter as asas novas que são para usar a partir de Barcelona. Porque a seguir a Imola vão para o Mónaco. E no Mónaco ninguém testa nada. E portanto o grande prémio a seguir é Barcelona, e portanto Imola vai ser o grande banco de ensaios para todos estes updates e para essas novas asas que serão utilizadas. E portanto eles vão usar nos treinos livres as asas que são para Barcelona, vão perceber se funciona ou não funciona, se estão a perder muito ou estão a perder pouco ou não estão a perder nada, e depois ainda tem mais 2 semanas para resolver o problema, se estiverem a perder. E quando chegarmos a Barcelona e a diretiva técnica for introduzida, nem sabemos que asas é que estão a usar, nem sabemos que impacto é que poderia ter tido, nada, zero. Eu nestas coisas, se é para castigar, porque as equipas prevaricam, é já. E segurança, não há segurança. Têm asas de carga máxima que as metam no carro, que são seguras, andem mais devagar nesse grande prémio, azar, é por isso que estão a ser penalizados. Eu se for penalizado no meu trabalho, não continuo a ter os mesmos benefícios que tinha até ser penalizado. São-me retirados benefícios enquanto estiver a cumprir o meu castigo. Porque é que na Fórmula 1 não há que ser penalizado? Há que manter os benefícios na mesma, e ai de nós, coitadinhos, não se pode mexer nos meninos, temos que lhe dar 3 ou 4 meses que é para eles resolverem o problema. Não, é na hora. Penalizou, tira a asa, mete outra que não faça que esteja dentro das regras. Não participas nesse grande prémio, é desqualificado, acabou. É simples. Isto acabava já com metade das manhas. Mas por outro lado, também parem com regras que limitam que eles sejam inventivos e que descubram outras soluções. Porque senão mais vale fazermos a Fórmula Renault. Não é? Sim. Voltamos à Fórmula Renault 3.5 e damos o carro igual a toda a gente, e depois aí acaba a discussão de quem é que são os melhores pilotos, porque aí eles mostram. Eu também alinho nisso, mas é outro tipo de competição, não tem nada a ver. Não é Fórmula 1. Muito bem, vamos entrar na divisão do Grande Prémio da Made in Italy e da Emília-Romanha. Mas eu queria começar esta antevisão falando um bocadinho dos pilotos da McLaren, porque ao fim de 6 grandes prémios, Oscar Piastri lidera com algum destaque já o Campeonato do Mundo de Pilotos.
venceu 4 dos primeiros 6 grandes prémios, os outros vencedores foram Max Verstappen e Lando Norris. Lando Norris que inclusive venceu o primeiro grande prémio do ano. E parece que estamos num ascendente Piastri nessa altura. A verdade é que o Oscar, para além de estar a fazer ótimas corridas e com ótimas performances, também está a ter um bocadinho a pontinha de sorte dos campeões, não é? Porque tudo corre bem para o lado dele e para o lado do Lando é o contrário. Tudo que pode correr mal vai correndo e ele vai salvando os móveis, mas começa a perder terreno para o companheiro de equipa. Como é que vocês veem este duelo Lando-Oscar e acham que o Lando tem hipótese até ao verão de inverter a tendência? Guilherme, começo por ti, porque és o fanático da McLaren residente aqui do podcast. Não, eu sou muito imparcial quando estou aqui a falar com vocês. Exato. Mas sim, realmente o Piastri tem demonstrado que deu mais um salto que acho que todos nós estávamos à espera que ele fizesse no ano passado. Ele está a demonstrar agora que o fez de vez. Ele podia estar ainda mais à frente se não tivesse tido azar ou descuido em Melbourne. Ele provavelmente tinha ele teria uma vantagem ainda maior no campeonato. Nós já há uns episódios atrás mencionámos o facto ou tocámos no tema de quem é que é agora o menino bonito da McLaren, ou se o Norris continua a ser o poster boy mesmo com estes resultados do Piastri. Eu acho que não, eu acho que o Piastri já igualou e acho que até já ultrapassou o Norris na hierarquia dentro da equipa, e nem é só pelos resultados ou pelos erros que o Norris tem cometido em momentos-chave dos fins de semana. Acho que tem muito a ver também com a maneira como, por exemplo, o Piastri tem encarado o problema Max Verstappen, que mesmo com um carro menos competitivo que a McLaren, aparece sempre lá. O Piastri tem demonstrado uma frieza invulgar a lutar contra o Verstappen. Já ouvimos a aplicar táticas que o Verstappen faria sem pensar duas vezes. Já em Miami vimos o Piastri mais naquela de tentar forçar o Verstappen a cometer um erro, enquanto que cada vez que é Verstappen contra Norris, nós vemos quase sempre o mesmo tipo de tentativa de ultrapassagem, o mesmo tipo de erros, a cair sempre na ratoeira, e isso certamente faz com que a própria equipa olhe para o Piastri com outros olhos e com uma maior confiança que ele no final do ano pode fechar este campeonato com uma tranquilidade. Agora, o Norris é muito bom piloto, ele não deixou de aprender a conduzir, apesar de ter cometido os erros na qualificação, nas Eu espero que ele qualificações. continue a aprender a conduzir, porque se deixa de aprender é complicado. Sim, fica um bocado complicado. Mas ele é bem capaz de, por exemplo, num circuito como Imola, onde ele tem sido nos últimos anos muito, muito forte, de dominar o grande prémio. Agora, a questão é que o Piastri parece ser mesmo aquele piloto, e eu vou continuar a dizer, faz-me lembrar muito o Fernando Alonso, que consegue calcular muito bem o fim de semana e não arriscar quando não é preciso. E se for preciso um segundo lugar, ele vai sacar o segundo lugar. É interessante como adepto da McLaren, já há muito tempo que não estava nesta situação. Agora, se tu dizes neste momento quem é que achas que vai ganhar o campeonato, eu acho que vai ser o Oscar Piastri. João Amaral, o Lando precisa de ganhar aí.
Sabes que eu nunca gosto assim de ultimatos precisa porque é a última hipótese de todas. Não é ultimato, é no sentido Eu sei, não, eu percebo a tua pergunta, não estou... Já sabes, quando eu digo isto é porque essa pergunta vai ser colocada muito ao longo da semana. Ficam a faltar já só 17 corridas. Era isso que eu ia dizer, é que acaba logo 15 dias depois, portanto, neste calendário, quer dizer, convém ficar à frente do Piastri. Há alguma altura em que ele vai ter que o fazer. Isso podia ter acontecido em Miami, como tu bem apontaste, porque ele esteve muito rápido o fim de semana todo, teve azar. Aquela primeira volta não foi de todo o que ele precisava. Isso por um lado... Mas atenção, o Norris, apesar do infortúnio daquele incidente com o Max, a reação dele naquele milissegundo para safar o embate entre os dois é fabulosa. É, sem dúvida. E os tempos por volta que ele faz ao longo do fim de semana são muito bons mesmo. Ele foi mais rápido. Bateu o Piastri em qualificação e foi mais rápido, portanto, sem aquilo teria ganho a corrida com facilidade. Voltamos a um ponto que já falámos aqui, que tem sido muito falado este ano. Quem parte à frente tem muita vantagem, quem vai à frente tem vantagem. E nisso o Norris, que era um tipo que o ano passado se superiorizou claramente ao Piastri em qualificação, este ano também o tem feito algumas vezes, mas tem feito menos, e tem tido, como disseste, quer erros, quer azares que o impedem de andar à frente. E quando não anda à frente, não há maneira de ganhar, não é fácil, e não é só aquilo que nós gostamos de falar no folclore todo da dificuldade de ultrapassar o Max Verstappen, de ser menos incisivo que o Oscar Piastri, de ser psicologicamente menos... Mas o Oscar Piastri, mas isso porque eu não tive hipótese de dizer isto. A ultrapassagem ao Max Verstappen é fantástica, mas o Max comete um erro. Sim. Não é? E falha a travagem. Mas é um erro forçado, sim. Sim, mas falha a travagem. É verdade, porque o Piastri o coloca nessa posição. Mas também mas o Lando também colocou, mas ele não falhou a travagem. Quer dizer, a ultrapassagem do Piastri é um bocadinho mais cedo, porque ele estava antes na pista e é bem feita e é num sítio mais visível, mas o Norris também faz uma ultrapassagem. É verdade tudo aquilo que o Guilherme disse, o Piastri tem sido mais... Porque eu acho que é esse o feitio dele. Para mim, a melhor ultrapassagem do Piastri ao longo deste ano é a que ele faz ao Hamilton em Jeddah, quando sai das boxes e despacha-o em 3 curvas, num sítio inesperado, e é aí que ganha a corrida, porque tinha o Verstappen nos calcanhares dele e ia andar muito depressa. Não sei se ele tem que ganhar em Imola, mas considerando as características da pista e o facto de estarmos a entrar agora numa sequência de 3 corridas consecutivas, famosa triple header, em que os sábados se arriscam a ser muito mais importantes que os domingos em todas as 3 pistas. Um bocadinho curioso para ver o que é que vai acontecer no Mónaco com as paragens obrigatórias, mas a verdade é que o Mónaco é uma corrida de qualificação. São Barcelona, 2, não é? São 2. São 2 paragens obrigatórias, sim. Ainda não decidiram se tem que volta obrigatória ou não, porque já veio um piloto dizer com alguma razão que se não os obrigarem a parar numa determinada volta, param na primeira e na segunda e depois é seguido até ao fim. Mas pronto, vamos ver. Sim, mas isso era o risco, mal foi anunciado, os estrategas que foram entrevistados disseram logo, se há um safety car na primeira volta, paramos e depois voltamos a parar. E acabou. E pneus duros e vai até ao fim. É bom que decidam alguma coisa quanto a isso. Dito isto, o que eu estava a dizer é que estas 3 pistas têm uma coisa em comum, é muito difícil ultrapassar em qualquer das 3, por razões diferentes, de formas diferentes, mas é difícil ultrapassar. Portanto, se o Norris engatar 2 de 3 boas qualificações, tem grande possibilidade de voltar a ganhar. Tem todas as possibilidades, e eu estou francamente apostado nisso, de disputar o campeonato com o Piastri e de termos ali um chega para lá em pista. Ainda estou aqui a ver qual é a corrida em que isso vai acontecer. Vai ser no Mónaco, Sunday Vote. Tenho por certo que isso vai acontecer. Eu por acaso diria que o Mónaco é menos provável para isso acontecer, ainda que tu tenhas algumas costelas de bruxo, mas é verdade. Eu diria que aí estão mais cuidadosos do que noutros sítios. Sei lá, Montreal, imagino-os bem a chegar ao gancho e a disputar a travagem e ninguém quer ceder e já estão naquela fase do campeonato em que agora quem travar à frente fica com o estatuto número 1 na equipa, quem travar atrás é o gajo desgraçado para o resto do ano. Vejo-os a dar um toque, sim. Vai acontecer, não tenho grande dúvida disso. A minha aposta é a Áustria. A Áustria? Outra vez? Já está muito batido isso. Já está muito batido. Opa, está bem. O José Correia diz que a estrelinha também se trabalha. Vocês acham que o Norris teria a clarividência que teve o Piastri naquela ultrapassagem ao Max ou acabaria com o Norris fora de pista? O Rui Tavares juntou-se a nós, um abraço a ele. E o Luís Tiago Martins diz que concorda plenamente com contigo, um dos Joões. Contigo. Pronto, vou presumir que sou eu. E diz que a sorte está mesmo do lado dele, inclusive até na ultrapassagem do Piastri ao Max. Até aí o Max aprendeu a não poder travar e assim defendeu-se melhor.
Sim, nesta corrida anterior também teve isso contra ele, não é? Porque o Max primeiro tem o duelo com o Piastri, percebe onde é que o McLaren está melhor e pior na pista, onde se pode defender mais facilmente e onde vai ser mais atacado, e com isso também gera depois o ritmo do carro. Mas isso faz parte. Guilherme, o teu prognóstico para este Grande Prémio de Imola, quem é que... Já sabemos que a McLaren vai estar na frente, obviamente, mas aqui temos a tal história dos updates, né? E a Red Bull tem a esperança que possa ficar mais perto da McLaren e com isso Max ter outras armas para lutar. Eu acho que nós vimos que em Miami que a temperatura em pista tem um grande impacto na diferença dos McLaren para o resto do pelotão, e presumo que em Monza também, e se calhar em Monza até em Imola também vai ter um impacto talvez ainda maior, porque a pista é um bocadinho mais abrasiva, também tem zonas de tração muito, muito fortes. Eles depois, tendo em consideração que conseguem manter os pneus em melhor estado, provavelmente vão poder pôr asas com um bocadinho menos carga aerodinâmica, por isso acredito que eles estarão lá à frente. Os updates realmente podem mudar um bocadinho aqui a imagem. Eu acho que provavelmente vai ser o Verstappen novamente a carregar e a tentar impedir que os Mercedes façam o que fizeram em Miami, que foi, não foram bem os Mercedes, foi o George Russell, mas o George Russell passar para a frente e roubar-lhe aquele pódio que nesta altura é muito importante para a sua luta pelo campeonato. Acho que vai ser aí o maior ponto de interesse, vai ser o Red Bull contra os Mercedes. Muito bem, João, tens 3 minutos para fechar. Primeiro Grande Prémio caseiro da Ferrari. Vamos ver melhorias ou anda para trás? É logo para te atravessar. Pergunta difícil para 3 minutos. Depois, quando estiveres na DAZN, vais receber lá na hashtag: este gajo é anti-tifose e não gosta da Ferrari. A parte boa, uma das partes boas de estar na DAZN é que todas as semanas somos anti qualquer coisa. Na mesma semana somos anti-Max e Pro-Max, somos os maiores fãs do mundo da equipa A, os maiores inimigos dessa mesma equipa. Eu adoro a liberdade de expressão e acho que as pessoas devem, se tiverem a fazer isso, não estão a fazer mal nenhum a ninguém, também não nos fazem mal a nós, portanto mais vale isso do que fazer disparates. 2 minutos. Dito isto, Ferrari não vai melhorar em Imola. Eu acho que a Ferrari está com um ano francamente complicado à frente. Está descansado que eu sou sintético, eu não sou engenheiro. Já só tens 1 minuto e meio. Está à vontade. Aliás, estou a queimar tempo. Ferrari não vai melhorar. Olha, o José Correia diz que acha que ganha o Franz Hermann. Não acho que fica vai ficar em segundo lugar. Fica para bom entendedor o Franz Acho que fica em segundo lugar. Acho que o Norris consegue fazer a pole e com isso ganha a corrida. O Franz Hermann em segundo lugar e o Piastri vai estar em terceiro lugar a tentar passar o Franz Hermann na corrida toda, mas não consegue. É uma pista complicada, é uma pista muito estreita para estes carros. É uma pista de que eu gosto, mas que infelizmente parece uma pista do passado para estes carros, mais uma vez. Depende muito de quem consegue andar bem em cima dos corretores. Eu não sei quem é que vai conseguir. O Red Bull não tem sido famoso nisso. Pode ser que os updates o melhorem desse ponto de vista. E pode ser que no domingo chova. E se chover, all bets are off. Este circuito tem um dos nomes mais fantásticos de curva do Campeonato do Mundo, que é Aqua Minerale. Gosto muito. E da Piratella e da Rivazza. Sim, mas a Aqua Minerale é tão lindo. Não tem nada a ver com nada. O Patrick também não gostava muito na medida em que se espetou à saída da Aqua Minerale. Sim, há vários que não gostam. Foi o Patrese, desculpa. Há vários que não gostam. Foi o Patrese. Mas isso a malta não está habituada à água, está habituada a outras bebidas. Isso. Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado, João Amaral. Muito obrigado, Guilherme Nunes. Muito obrigado a todos e todos que nos seguirem em direto. Já sabem, podem seguir-nos nas plataformas do Vamos Falar de Fundo, tanto nas redes sociais, no antigo Twitter, agora X, como no Instagram. Procurem por Vamos Falar de Fundo, ou então no YouTube, onde gravamos sempre em direto todas as segundas-feiras e podem nos juntar à conversa connosco através do chat. Mais uma vez agradecer aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast, patreon.com/VFF1. E agradecer à Bola TV esta parceria que tem connosco e que permite chegarmos a cada vez mais adeptas e adeptos de Fórmula 1 por esse país fora. Voltamos para a semana com a análise ao Grande Prémio. Diz lá tu, Guilherme, Grande Prémio. Made in Italy, Emília-Romanha, ou é o contrário? Made in Italy e da Emília-Romana.
Nós voltamos então na próxima segunda-feira. Até lá, fiquem bem, boas corridas, beijinhos e abraços. Até breve.